Saia na frente da sua concorrência com um curso completo que te ensinará a bombar suas redes sociais e sua marca de maneira simples e prática, mesmo que não tenha nenhuma experiência com design. Não perca essa oportunidade e venha se atualizar com a gente. Faça logo sua inscrição. O que de fenômeno natural é que parece coisa sobrenatural e não é? Putz, muito. Inclusive, tem aquele lance em cemitério que tem uma fumaça verde, sei lá, alguma coisa que sai, não é? Esse foi o vídeo que eu mais gostei de fazer no canal. Que foi o que eu chamei de Neurodoc. Que é um vídeo longo, com muita pesquisa, que é um vídeo é aquele vídeo que você sabe que não vai bater 300 mil visualizações, só que quem vai ver vai ter um conteúdo profundo. Entendi. Eu fiz uma profunda pesquisa, conversei com vários pesquisadores, e o tema era 20 explicações científicas para fenômenos sobrenaturais. Pô, vou lembrar alguns. Estimulação elétrica do cérebro. Tem certas áreas do cérebro que, quando estimuladas com eletricidade, e fizeram um teste com várias pessoas, replicaram, tal, tudo que eu tô falando é o que está testado. Tá. A pessoa vê uma projeção dele mesmo. Como assim? Como se fosse uma sombra imitando esse movimento. Ah, é? É. Ela faz o mesmo que você faz, ela vai atrás de você, só que é você mesmo. É uma interferência na parte do seu cérebro que percebe a definição do ser. O seu cérebro não consegue identificar você e cria uma projeção. Aí você pensa, beleza, mas ninguém estimulou meu cérebro. Acontece que tem algumas doenças que podem gerar esse estímulo e algumas condições não patológicas, como estresse, insônia. Quem nunca teve estresse, insônia? Ou seja, pode acontecer de forma natural de você ver essa sombra e você vai parecer um fantasma para você, claro. Se você já tiver uma crença no sobrenatural ainda, aí que você transforma tudo aquilo numa experiência sobrenatural. É que nem o déjà vu. O déjà vu tem várias explicações científicas, Sim, né, sim. pro déjà vu. Déjà vu, pra quem não sabe, é você ter a sensação de ter visto ou vivido aquela situação e Outra nunca vez. viu ou viveu, Sim. né? Mas sempre essas experiências, elas são temperadas com coisas culturais. Como Você assim? sempre vai associar com os demônios que você conhece, dos sim. filmes que você vê, ou da religião que você segue, dos livros que você lê. Sempre tem aquele tempero do meio, do tempo que você vive, para você criar aquela percepção. Exatamente. Né? Tanto assim, em outras regiões que não tem cultura ou religião cristã, os demônios que eles veem são outros. São da religião deles. Mas, pô, tem coisa... Não, e teve uma época que tava todo mundo avistando ET, aí era só ET. Só ET. Porque a mídia divulga, tem os filmes, e aquilo vai formando o seu imaginário. Né? No interior é boitatá, não sei o que, saci. Pô, tem uma muito simples. Essa eu acho que muita gente conhece, então dificilmente alguém vai cair nisso como sobrenatural. Mas imagina quando não conheciam, que é a paralisia do sono. Já aconteceu comigo, Comigo também. Desesperador. Já aconteceu com você, Mandíbula? Não, comigo não. Mas vai acontecer então. Sempre Explica o que é pro pessoal. A paralisia do sono, é quando... O que acontece? Quando você dorme, o seu corpo fica... algumas funções motoras são desligadas, que é pra você não se bater à noite. No caso da minha esposa, não desliga. Mas... não é que porque no começo a mulher quer dormir de conchinha, né? Não, é como se você não, depois ela dorme de estrela do mar, porque fica assim, né? Sim, é como ter um diabo da Tasmânia na cama. Nossa, cara. Sim. Mas, enfim, geralmente desligam algumas funções. O que acontece é que, em algumas situações, o seu cérebro volta e essas funções não foram ligadas. O que acontece é que você acorda, recobra a consciência e não consegue mexer o seu corpo. Caramba. É como se você morresse e ficasse preso no corpo. É essa a sensação. Você acorda e não consegue mexer o corpo. Nada. Você ouve as coisas ao seu redor e como o seu cérebro... Às vezes é sua perna, né? Às vezes é a parte de baixo. Às vezes alguns pedaços e outros não. É porque não vai ligar tudo, ligar, né? Mas e como o seu cérebro ainda tá meio que reiniciando, você mistura o que tá no meio com o que tá no... que você tinha sonhando. Com o que você tava sonhando, aí você tem a vista, vem vozes, vem vultos, vem tudo. Outro, movimento ideomotor. O que é isso? Aquela ideia é a seguinte, quem tiver em casa pode testar. Você não vai ter um pêndulo aqui, né? Pêndulo não tem. Ainda não. Alguém do esoterismo, quando vier, dá um pêndulo para ele aqui, já fica pra próxima. O movimento ideomotor é você... Tem a definição bonita ali, qual que é? A ação involuntária. Significa que só de você pensar em movimento, você faz esse movimento com o seu corpo, mesmo que você não perceba.
certo? Então, eu digo pêndulo porque o pêndulo é um puta de um propagador de movimento, certo? Certo. Ele é fininho aqui e é pesado na ponta. Tá. Então, o mínimo movimento que você faz com os dedos dá um puta resultado aqui embaixo. É. Tanto se você pegar um pêndulo, imaginar que ele tá girando, ele começa a girar mesmo. Ué? Mesmo que você fale, não vou mexer nada. Porque só de se imaginar girando, você já tem essa resposta automática, você faz isso aqui, é mínimo. Ah, É tá. imperceptível e inconsciente. Tá. Isso é movimento do motor. E movimento do motor é a explicação do Do? tabuleiro Ouija. Ah. Brincadeira do copo, brincadeira do compasso. Cara, eu nunca fiz essas merdas, morro de medo. O Spook quer vir aqui fazer o Pode fazer, tabuleiro. pode fazer. ou Eu já- não Vamos gostaria- fazer ou não? Não gostaria de estar aqui nesse dia. Então, cara, eu não gostaria, mas pela audiência eu faria, porque o pessoal pede muito isso. Eu não sei se nem pela audiência eu faria. É porque o problema, pior pra mim, porque você vai embora e eu fico aqui, né? E aí? Mas... Sei Mas- que eu- mas eu qual a lancei explicação? Eu lancei um desafio no canal. Vamos jogar tabuleiro Ouija em ambiente controlado. Nenhum youtuber respondeu. Então, mas Estou na explica por que esse lance Muito de simples. pêndulo é a mesma coisa do Ouija. Mesma coisa. Várias pessoas. Propagador de movimento. Aquela seta também é um propagador de movimento. Um pouquinho de peso que você põe para um lado ou para o outro, Ela já... move ela muito. Copo, mesma coisa. O compasso, que é uma versão do É uma tabuleiro versão do Ouija copo também. faz também exatamente a mesma coisa. Um pouquinho de pressão que você coloca mais ou menos, ele mexe muito. Então, tá aqui, sim ou não? Você pensa numa resposta. Não é? Você quer comer jujuba. Você sabe que você quer. Sim. Começa já... Você já começa sem perceber empurrar naquele lado. Caramba. E aí retroalimenta. Né? Você sente que tá indo um pouquinho, pensa que é o espírito, uma coisa alimenta a outra e vai. Tanto que, se você simplesmente colocar... Isso foi feito em 1912, o primeiro teste. Dá pra contar essa história rapidinho. Tá, claro. Um físico ou químico, ele tinha uma tabela periódica e ele testou. Ele tinha um pêndulo. Até então ele achava que era um princípio científico. E toda vez que ele pensava em um dos elementos da tabela, o pêndulo ia na direção do elemento. Ele achou que era um negócio... Sobrenatural e tal. Não, nem sobrenatural, assim. Alguma coisa natural que ele não conseguia compreender. Ué, mas como uma coisa natural? Era 1912, né? Tá. Ele pensou, de alguma forma a mente dele interfere naquilo. Entendi. 1912, putz, muita besteira era tratada a consciência. Mas quando a mente interfere, aí não é considerado sobrenatural? Hoje seria, porque nós nós temos tá. muitos experimentos mostrando que não. Tá. Mas na época, não, Entendi, né? Assim, entendi. o método científico estava engateando ainda. Tá. Mas tudo bem. E se a gente descobrir que interfere, beleza, passou a ser ciência. Aí, o que ele fez? Ele pediu para a secretária inverter a tabela periódica e misturar os elementos. Sei. Agora ele pensava em um, adivinha? Não ia. Não ia, né? Porque não sabia para onde ir. Resultado, vinha dele o movimento. Caramba. Com o tabuleiro Ouija, mesma coisa. Faz vendado pra você ver. Quando o Mandíbula, por exemplo... Não, Mandíbula não, porque a namorada dele tá aí. Quando um homem, ele conduz a cabeça da mulher É melhor... para o seu pênis no intuito de um agrado... Olha ela rindo pra caramba. acho que O Mandíbula faz isso? Vai pegando a cabeça, vai baixando Ô, e Mandíbula, tal. você faz isso? Olha, ó, Seja sincero, a sua ao namorada do- está rindo. olha ao 12 elevado ali. Metaforando. Leitura fria aí. Você já fez Não. isso com a sua namorada ou não? De conduzir a cabeça dela, daquela forçadinha? De maneira Você vai com o alguma. corpo meio pra cá assim? Não que eu tenha feito, mas já me falaram aí que fazem isso. Ela ficou vermelha demais, cara. Mas O pior é que deve dar pra estudar isso daí de um jeito interessante. Deve, no campo cara. da persuasão, pelo É, menos. é. Até da linguagem silenciosa, aí o Ricardo Ventura talvez pudesse falar melhor sobre exatamente, isso. já veio aqui também. Então, como não teve nada... Você tem alguma mágica pra... Sempre, né? Então, Sempre vamos temos. começar. Vamos pra começar. mágica antes de eu Vamos lá. falar de outro assunto Vamos lá. aqui. Um baralho imaginário. Ah, já Vamos começou. mandar pro Mandíbula. Mandíbula, pega aí, por favor. Mistura. Legal. Ele nem tirou... Não. É. Muito bem. Você conhece cartas? Só você ver. Conheço. Que carta é essa aqui, por exemplo? É só um exemplo. Um ás de paus. Um as de paus. Certeza. Perfeito. 2 de espadas. Tá. 3 de ouros. 4 de copas. É que manda a imaginação. Tá. Eu vou colocar cartas na mesa aqui. Valete de ouros. 2 de copas. Rei de paus. 9 de espadas. Quando você quiser, você fala para. Tá. 9 de ouros. As de copas. 3 de paus.
4 de paus, 7 de ouros, A gente 8 pode de ficar a noite inteira aqui. 8 de espadas. Parou? No espadas? É. Certeza absoluta? Certeza. Muito bem. Pega ele aqui. 8 de espadas? Isso, deixa aqui na mesa. Ah, tá. Ok. Tá bom. O que nós vamos fazer? Vamos pegar o baralho aqui, De verdade de agora. verdade, colocar exatamente em cima do 8 de espadas. Tá. E você viu que você falou e deixou assim, você quis dar margem pra trocar e tal. É. Então não tem aquela coisa, pô, é a sugestão. Todo mundo fala tal carta, todo mundo fala tempo de resposta. Não, você foi, É. a gente coloca em cima. E eu não sei como isso acontece. Ah, não. Cara, eu não sei por que eu chamo o mágico aqui, que eu fico puto com esse pessoal, velho. Eles acham que a gente é trouxa, eles falam... Eu esperei ainda... Cara, você viu? Eu falei, vou deixar ele falando. Pois é. Se você ainda foi no que a gente chamaria de espectador cuzão. Não. Eu fui cuzão, eu sei que eu fui cuzão. Me explica esse negócio, cara. Inclusive, assim, eu falei, putz, o Vilela trouxe o Pondé, o Rodrigo Silva, É.